Olá pessoal, boa tarde pessoal do sétimo ano. Bom, fazendo aqui uma retrospectiva do que a gente viu na aula anterior, né, sobre Em Pauta, a reportagem. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a mais sobre este assunto, tá? A reportagem que você leu, foi explicado para que vocês pudessem observar bem atentamente todos os elementos da reportagem e que fizessem na aula anterior atividade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então, quem fez, beleza. Quem não fez, vai ter que fazer, tá? Então, são 7 atividades que eu passei da aula anterior, tá? E vamos ter que saber quem realmente fez. Então, quem já fez na aula anterior essas 7 questões, vamos fazer a complementação aqui, minha gente, ó. A informação ampliada. Então, vocês vão dar continuidade a fazendo aqui questão 8, tá certo? Questão 8, né? Questãozinha 8, a questão 9. Questão 9. Tá certo? Aqui, pessoal, onde tem grupo 1, grupo 2, tá certo? Deixa um espaço bem reservado aqui para que vocês possam responder, ó. Porque ele está dizendo aí, considerando o modo como essas pessoas são identificadas na reportagem, organizem 2 grupos indicando o que caracteriza cada um deles. Para isso, no caderno, faça um quadro como o modelo abaixo. Então, você vai fazer um quadro aqui, um quadro que tem espaço, dividindo grupo 1, grupo 2, para poder fazer a caracterização, tá? E aqui na questão 9 também, você vai observar o último parágrafo do depoimento de Tom Kollopoulos e Chloe Combe. O que as duas declarações têm em comum? Então você vai colocar suas suposições aqui, tá certo? Acho que umas 3 linhas ou 4. Qual é a importância para a reportagem do depoimento de especialistas? Você vai descrever aqui qual é a importância da reportagem, do depoimento das especialistas. E aqui na 11, tá? Releia os 3 depoimentos citados na reportagem. São 3 depoimentos, tá? E aqui você coloca qual a diferença que diferença há entre o modo como as declarações foram apresentadas. Você vai colocar essa diferença, coloca aqui umas 3 linhas ou 4. Que palavras são usadas para apresentar as declarações? Aqui umas 2 linhas, né? Tem umas palavrinhas aqui que eles usam para fazer as declarações. Então, o depoimento do entrevistado, aqui uma note aí, tá? Dá credibilidade à personagem, a reportagem amplia a informação, né? Em geral, ele é escrito entre aspas, diferenciando-se do texto do repórter. A reprodução das falas costuma ser acompanhada de um verbo de elocução, né? Quais são esses verbos de elocução? Dizer, afirmar, etc. Esse verbo pode introduzir a fala ou vir depois dele. Por ele, o leitor pode perceber a opinião do repórter sobre o tom de voz ou a atitude do entrevistado ao dar seu depoimento, tá? São os verbos de elocução, são aqueles verbos que chamam mais atenção, né? A locução, por exemplo, que chama a atenção. Aqui são uma nota aí para ajudar você a responder a questão anterior. 12. Observe os recursos visuais da reportagem e responda as questões, tá? Então você vai observar o que recursos visuais da reportagem, minha gente. Ora, são esses recursos visuais aqui, tá entendendo? Essas pesquisas que tem aqui, tem muitos recursos visuais aqui, ó, da reportagem. São esses recursos que você vai observar aí na reportagem. Muito simples e fácil, gente, ó. Então aqui, responda. Na reportagem, as informações apresentadas no infográfico, né, o infográfico são esses gráficos aqui, são essenciais. Por quê? Então você vai dizer se sim, são essenciais sim ou não, e vai explicar o porquê. Com relação ao modo da apresentação dos dados, que semelhança há entre os gráficos, o adolescente e a tolerância, né? Você vai fazer essa semelhança aqui, tá? Ver qual é essa semelhança entre os gráficos e o adolescente e a tolerância.
O gráfico das barras ao lado faz parte da reportagem. O que ele compara? É isso aqui, você vai ver. Ele está comparando o que aqui? A letra D. Qual o modo de apresentação dos dados? Qual é a maior diferença entre o gráfico ao lado e o infográfico? Tolerância. Também vai fazer essas comparações. Ciente de que a tecnologia muda constantemente, responda. Você usa os recursos digitais mencionados na reportagem? Sim ou não? Comente. Aqui tem mais uma nota aí. Nas reportagens, recursos visuais, como gráficos, infográfico e boxes, tem a função de resumir ou ampliar a informação, facilitando a compreensão do assunto exposto. Então, os infográficos eles têm esta característica importante, né, que é de ajudar a compreensão da informação. Bom, aqui nessa página, que página é essa aqui, meninos? 120, tá? Você tem a questão 13. Questão 13. Veja ao lado a parte do sumário da edição da revista Época na semana em que a reportagem e estudo foi originalmente publicada. Então você vai ver ao lado da parte do sumário, aqui, no sumário, aqui isso aqui. Você vai observar, aqui tem algumas informações, boas notícias sobre o Brasil, operação sem filtro, ideias, liderança, tá vendo aqui? Vida. Aí você vai observar isso aí, tá? Observando isso aí atentamente. De acordo com esse trecho do sumário, quais são os assuntos dessa edição da revista? Você vai ver aqui quais são os assuntos dessa revista. Política, não é? Aqui tem política, falando sobre política, entrevista, que mais aí? Política, comportamento, tecnologia, enfim. Aí vem aí, B. Com base nesses assuntos respondentes, essa revista é de interesse. Essa revista é de interesse geral ou é de revista especializada? Né? Como ela traz um pouquinho de tudo, não é? Acredito que seja de interesse geral, né? Essa é a minha opinião. E a 14, releia a linha abaixo, você vai reler aqui essa linha da reportagem, linha fina, né? Aumente o preço da autenticidade, transparência e debate. Por isso, é bom para todo mundo. Identifique no sumário ao lado, nesse sumário ao lado, criado para a reportagem lida, compare esse subtítulo com a linha fina do texto. Quais são as principais diferenças entre eles? Aí coloca aqui essas diferenças, tá certo? Que você encontrar aqui na questão 14. E a questão 15, publicadas em publicações como revistas e jornais, costumam ser alguns principais editoriais, ou seja, regras gerais que norteiam o trabalho e a conduta dos jornalistas. Leia a seguir 2 dos princípios editoriais da revista Época, né? O primeiro princípio é a nossa missão. Qual é a missão dessa revista Época? Fazer um jornalismo que compete ao espírito do nosso tempo e ajude a contribuir com o amanhã, converta informação em conhecimento, transforme a conclusão em clareza. E a outra visão, qual é a visão? Nós, nos nossos leitores, formando uma comunidade que partilha de interesses, ideias, opiniões em busca de um futuro melhor, né? Então aqui nós temos a missão e a visão dessa revista. Aí aqui, com base nesses 2 elementos, você vai responder aqui o item A, item B, item C, D, E e F, tá? E aqui a 16ª questão, a reportagem Geração Sem Filtro foi publicada na edição 3º de junho, não sei o que, 2016, ano em que a revista Época fez 18 anos. Aí você vai ver aqui, completar 18 anos é um evento significativo na vida de pessoa que
São que características que marcam essa nova etapa da vida? Você vai... aqui você bota duas linhas e para responder isso aqui. Então, o que acontece? Aqui, minha gente, claro que os 18 anos é uma fase importante, uma fase que você vai ter mais responsabilidade, é uma fase de construção do pensamento, enfim, é uma fase muito importante. Ao completar 18 anos, você vai ter mais responsabilidade, você já é maior de idade, já não é mais aquele adolescente, né? Enfim, você pode colocar aqui esses seus pensamentos. Considerando sua resposta no item A, associe o tema da reportagem, Geração Sem Filtro, ao aniversário dos 18 anos da revista. Por que foi feita essa pergunta aqui, né? Para você comparar, né, essa geração sem filtro em relação aos 18 anos da revista. E vamos lá. Aí vem a questão 17, sobre a linguagem do texto, a linguagem que é empregada, minha gente, na reportagem, tá bom? Lembrando que a reportagem é diferente de notícias, viu, gente? Então, assim, linguagem do texto. Releia esse trecho da reportagem graças à geração sem filtro. Você vai ler aqui. Aí tem o item A, B, C, para você responder. Nos trechos há explicação e comentários sobre aplicativos. Com base nesses trechos, como você identifica o público-alvo da revista e por quê? Então vai identificar que público-alvo é esse. Essa notícia, essa linguagem é utilizada, direcionada para que público? Né? Para crianças, jovens, adultos, velhos, etc. Qual é o público? Escolha. Bem, imagine que a função desses aplicativos fosse escrita em uma revista tecnologia. Seria usada a mesma linguagem da reportagem? Sim ou não? C. No trecho 2, a reportagem sugere que Camila deveria se envergonhar por dizer que o aplicativo Snapchat é para ver a vida dos outros. Você concorda com esse ponto de vista e por quê? Né? É muito importante isso daqui, tá certo? Só tem umas 2 ou 3 linhas, tá bom? A 18, releia o dicionário e manual da conduta para os tios. Responda as questões. Tá aqui, dicionário e manual de conduta para os tios. Então você vai ver aí, releia o dicionário aqui, e aí você vai ler. Qual é a função da estrela no final do título infográfico? Qual é a função dessa estrela aqui? É usada para quê? Para iluminar? Ah, professor, para iluminar? Não, claro que não. Essa estrela aqui tem uma função, tá certo? Qual é a função? Quais são os termos precedidos por hashtag? Esse dicionário. Se você criasse uma hashtag, como ela seria? Em que contexto a utilizaria? 19. Considerando o cotidiano, avalie a expressão do infográfico da questão 18. Tá vendo aqui? Você já utilizou alguma dessas expressões? Ou elas já caíram em desuso? Quais são as expressões que mais utilizadas por você e seus amigos ao se comunicarem online? Quais você incluiria nesse dicionário? Então tem muitas coisas, hashtag, não sei o que, muitas expressões que você usa lá, né? Deletar, você pode colocar aqui, na 20. O infográfico também apresenta dicas de conduta nas redes sociais. Você mudaria alguma dessas dicas ou incluiria outras? Explique. Então a 20ª aqui é a última para finalizar o nosso dia de hoje.